Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Não Cabe na Caixa, aqui na Televisão Pública de Angola, especificamente o canal de notícias, onde a informação é de primeira. Hoje vamos falar sobre a violação dos direitos de pessoas com albinismo. Nós, quando olhamos para esta temática, também chegamos a uma reflexão em relação ao albinismo, pois é uma doença genética e hereditária que resulta da falta de pigmentos de melamina no cabelo, na pele e nos olhos. Normalmente isso ocorre em todo o mundo, independentemente da origem étnica ou até mesmo do género. O albinismo provoca uma grande vulnerabilidade à exposição solar, mas para além das consequências puramente médicas relacionadas com uma pele muito branca e a profunda incompreensão social e médica do albinismo, é também fonte de estigma, discriminação, violência profundamente enraizada nas sociedades. A 13 de junho celebrou-se o Dia Internacional de Sensibilização para o Albinismo. No entanto, pessoas com albinismo enfrentam ainda atualmente violações dos direitos humanos em várias partes do mundo, incluindo discriminação, violência física e verbal, muitas vezes, e inclui também ataques rituais. A falta de conscientização e informações sobre albinismo, combinada com crenças supersticiosas, que muitas vezes leva a perseguições, especialmente em algumas comunidades africanas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que uma em cada 5.000 pessoas no globo tenha alguma forma de albinismo. Portanto, por cá, em Angola, até 2027, pelo menos 7.668 pessoas poderão entrar nesta estatística. De acordo com o Sistema Nacional de Saúde, até o ano passado, o registro de pessoas com albinismo no país foi de 6.818. Portanto, é sobre isso que vamos saber hoje, se cabe ou não na caixa, mas não será possível sem antes cumprimentar e dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo por si, sociólogo Katemba, seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Muito obrigado, uma saudação excessiva a todos os telespectadores do Banco de Angola. E aqui, meus colegas de painel, também uma saudação especial, não é? Muito bem. Obrigado. Está connosco também a doutora Rosa Ramos Sambong, que é médica dermatologista. Seja bem-vinda ao Não Cabe na Caixa. Muito obrigada. Bom programa para nós. Muito bem. Connosco está também o engenheiro Moisés Cardoso. Seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar por si, Moisés, vou começar mesmo por si. Quando nós, e temos também, já lhe vou fazer a pergunta, mas deixa-me claramente cumprimentar o Eliseu Sacoja, que é jurista, que vai também e já está connosco via Skype. Eliseu, boa tarde, seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Boa tarde a todos presentes no programa Não Cabe na Caixa, especialmente aos colegas de painel. É com muito gosto que eu estou aqui para partilhar algum conhecimento. Espero estar à altura deste programa, digamos assim, de âmbito nacional. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, Eliseu. Portanto, Moisés, eu, como dizia, vou começar por si. E a minha pergunta tem logo a ver com a forma como hoje é encarado o albinismo. Quando olha para a sociedade angolana, África e em outras partes do mundo também, para si o albinismo hoje é uma questão de direito humano, de saúde? Qual é a análise que faz em relação à pessoa com esta, não esta patologia, porque é só uma pigmentação reduzida em relação à pele. Quando olha para a sociedade especificamente angolana, como é que encara hoje a pessoa com albinismo, que é completamente normal? Exato. Antes de responder, vou fazer uma correção. Na sua introdução, falou do albinismo como uma doença. E não é. É uma condição genética. Exatamente. A doença tu curas, o albinismo não tem cura. É verdade. Problemas que pessoas com albinismo enfrentam são problemas multissetoriais, porque
a condição albina acaba por necessitar um conjunto de medidas transversais para que sejam endereçados os problemas e dificuldades que pessoas com albinismo enfrentam. Estamos a falar desde questões relacionadas com a saúde, relacionadas com a educação, a integração social, a proteção. Existe todo um conjunto de medidas multissetorial necessária para endereçar problemas que pessoas com albinismo vivem. E a nível do nosso país, em comparação com outros países africanos, existe alguma melhoria no que concerne, sobretudo, questões relacionadas à violência. No nosso país existe registro de menos, contudo, há indícios que em algumas regiões ainda acontecem situações extremas de violência. Contudo, situações relacionadas à saúde, educação, o trabalho e todo um conjunto de medidas ainda necessárias. Ainda sente que há alguma barreira em relação aos direitos? Existem limitações no que concerne, sobretudo, medidas concretas que tragam benefícios diretos para as pessoas com albinismo. Acredito que mais para frente poderemos falar sobre um programa definido e aprovado pelo governo angolano que tem como objetivo endereçar estes problemas que pessoas com albinismo enfrentam. Muito bem. Doutora Rosa, gostávamos que fizesse aqui um enquadramento em relação a esta pigmentação que ocorre. Portanto, não é algo sobrenatural, é extremamente normal, mas um enquadramento médico, como é que é este processo? Exato. O albinismo, por ser uma condição genética, o que ocorre é uma ausência ou diminuição da melanina. O albino tem o melanócito, que é a célula que produz a melanina. Mas essa mutação, essa alteração genética que ocorre a nível da célula da pessoa com albinismo, leva com que haja ausência ou diminuição considerável da produção da melanina. O que é então a melanina e qual é a sua função? A melanina é o que dá a cor da nossa pele. Se eles têm ausência da melanina, não vão ter aquela cor característica que é a ausência da melanina. Qual é a função da melanina? A melanina tem a função de proteger a pele da irradiação solar. Portanto, se o albino não tem a melanina, tem exposição solar danosa. O sol, a incidência solar a nível da pele, falo da pele e dos olhos, leva a múltiplas alterações. Essas alterações, várias vezes, vários anos, levam a lesões, inicialmente queimadura solar. Posteriormente, essa queimadura solar pode originar aquilo que nós chamamos de lesões pré-cancerígenas. A exposição subsequente e contínua leva então ao surgimento do câncer. Portanto, as pessoas de pele não albina, quando estão ao sol, nós notamos que ficamos mais escuras. Naturalmente. A incidência do sol para a pele leva à produção excessiva de melanina com o objetivo de proteger, porque o raio solar tem filtro, porque o sol é mesmo danoso à pele, a qualquer pele. Só que temos então a melanina para proteger. Eles, como não têm, vão ter os danos, a sensibilidade é maior e leva mesmo ao surgimento do câncer. Katemba, como sociólogo, quais são os maiores desafios que as pessoas com albinismo enfrentam em Angola, principalmente em relação à discriminação e exclusão social? Bem, eu subscrevo na íntegra o que diz o painel. E, como sabe, as barreiras são grandes. Nós temos deparado com muitas dinâmicas de fechamento no que diz respeito à integração, o acolhimento e a integração de pessoas com albinismo. Há uma certa iliteracia por parte de algumas pessoas, grande parte de alguns grupos sociais, no que diz respeito ao albinismo. Que encaram como se fosse uma patologia. Claro, e nós aqui podemos fazer recurso, como sabe, a nossa Constituição da República é clara, garante e respeita os direitos fundamentais de todos. E no seu artigo 23 estabelece o princípio da igualdade.
Isso implica que as pessoas que são albinistas têm o mesmo direito que nós, né? O facto de apresentarem determinadas características somáticas que, de facto, temos que... pessoas. E como sabe, nós cá em África, em algumas geografias cá da África, no caso do Burundi e Tanzânia, os albinos sofrem muito rótulo e uma exclusão social muito grande. E aqui, ao falarmos da exclusão social, vamos ver que a própria exclusão social, ela é um conceito multidimensional, né, que é encarado de várias formas. Aquele tipo de exclusão que as pessoas olham, mas não falam nada. Quer dizer, o albinista pode sofrer exclusão social sem necessariamente eu dizer alguma coisa, e é aquele tipo de exclusão que a gente fala alguma coisa, né, que é mais revoltada. E, no entanto, eu penso que é um desafio grande e penso que aqui, essa iliteracia que nós temos cá no nosso espaço geográfico, precisamos democratizar mais, ensinar as pessoas para que as pessoas possam aprender. E vocês trazem aqui esse tema que é para a gente discutir, o que diz respeito a essa questão das pessoas de albinistas que têm muita dificuldade no que diz respeito à integração e inclusão social a determinados grupos sociais para a sua melhoria ou a sua capitalização. Por exemplo, estamos aqui a falar de pessoas albinistas, a nossa Constituição é clara e nós temos vários dispositivos legais, programas que de facto foram criados para a salvaguarda do interesse das pessoas albinas e que não têm sido cumpridos, por exemplo. E nós sabemos que de facto esta condição, por exemplo, uns entendem que é doença, mas não é doença, e aliás fez bem de corrigir aqui nesse espaço. Essa condição que é por falta da produção da melanina, não é? Que poucas pessoas desconhecem, porque estamos a ensinar pouco às pessoas. No entanto, temos que respeitar as pessoas, né? Somos iguais diante da Constituição. Naturalmente. E agora, face esta iliteracia, face esta fraqueza, face este enfraquecimento por parte da sociedade civil, no que diz respeito à inclusão, ao estigma que as pessoas albinistas têm, o Estado, enquanto órgão de bem, deve criar plataformas de inclusão a essas pessoas. E defesa também. Claro. E vamos falar sobre isso. Ok, tá bom. Portanto, eu vou naturalmente voltar ao sinal do Eliseu Sacoja, que está online. Eliseu, pergunto-lhe o seguinte: será que o Estado angolano tem políticas públicas suficientes para a defesa das pessoas com albinismo? Ora bem, muito obrigado pela pergunta. Deixa-me só fazer um pequeno enquadramento, que é para depois responder à questão que me colocou. O primeiro enquadramento seria a causa, digamos assim, desse debate que estamos aqui a ter agora, que é o albinismo. Como já foi dito, no essencial, o albinismo é uma condição social que provoca problemas na pele, no cabelo e nos olhos. Entretanto, pessoas com estas condições de saúde passam a ser, de certa forma, discriminadas. Daí que, por exemplo, a ONU tem tomado resoluções vinculativas para os países que são parte das Nações Unidas de cumprimento obrigatório. Ora bem, e no seguimento disso, aquilo que eu tenho conhecimento, Angola elaborou um programa denominado PAPA com 3 pés, visando, sobretudo, políticas que mitiguem esses constrangimentos que pessoas com esta condição vivem, nomeadamente no que diz respeito à saúde, não sei como é que depois na prática isso vai funcionar, como as pessoas com albinismo têm problemas na pele, creio eu que serão depois encaminhadas essas pessoas por uma clínica especializada no sentido de ter um tratamento dermatológico, né? No seguimento daquilo que a doutora Ramos disse. No que diz respeito à educação, visando a inclusão social, o programa também fala no sentido de se informar às pessoas
porque o desconhecimento muitas vezes leva-nos às incertezas. E as incertezas depois nos levam a comportamentos socialmente reprováveis. E então, no segmento da educação, creio que há aí uma possibilidade de serem criados programas de difusão, no sentido de chamar à razão as pessoas que os nossos irmãos que convivem com essa condição são tão iguais quanto nós. E há também a possibilidade de serem, digamos assim, matriculados na universidade e pronto, na prática não sei como é que isso vai funcionar. Mas dizer o quê? Há a mesma possibilidade de ser criada uma legislação e também não sei como é que isso vai funcionar, para dizer que especificamente não temos ainda um direito para as pessoas que vivem com albinismo. Isso no segmento daquilo que disse. Na ausência dessa legislação específica, vamos convocar o regime geral, ou seja, o direito que cabe a todos nós, tendo em consideração o artigo 23 da nossa Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei, ninguém pode ser beneficiado ou discriminado, no caso em concreto, em função da cor da sua pele. Devia existir, talvez lá mais para frente, uma legislação específica para permitir então que essas pessoas tenham esse acesso à educação, tenham acesso a esses cuidados de saúde. Porquê? Porque um programa só, aquilo que vai acontecer depois, se ele não for cumprido, não haverá alguma sanção. E este programa é para ser materializado até 2027 e até lá veremos como é que isso vai funcionar. Eu também gostava de aproveitar e perguntar-lhe o seguinte, porque hoje ainda é presente o estigma, a discriminação e vê-se quase todos os dias em relação às pessoas com albinismo, esta tensão, que muitas vezes resulta também em ataques violentos. Há aí alguma proteção do direito costumeiro? Falou aqui do Papa, que é futurístico, claramente, mas atualmente não há nenhuma proteção específica a nível do direito? Até o costumeiro mesmo? Pois, como disse, especificamente não há esta proteção. Podemos encontrar um dispositivo no Código Penal, no artigo 212, que penaliza pessoas que incorram num crime, ou seja, que cometam um crime motivados, digamos assim, por discriminação à vítima devido à sua cor. Aqui não importa o tipo aqui não importa a raça, se é raça branca, se é raça amarela, pela circunstância de o agente motivar-se pelo fato da vítima ter uma coloração diferente dele, aí terá uma penalização. Fora disso, nós não temos, digamos assim, um direito especificamente criado para as pessoas que vivem com esta condição de saúde. Mas isso, creio eu, que é motivado, digamos assim, pelas circunstâncias, contrariando porventura aquilo que terá dito, não há em Angola, digamos assim, violência direcionada contra pessoas com esta condição. E esta informação é oficial, está nesse programa que nós dissemos. Se há, talvez de forma silenciosa e não de forma, vamos lá ver, direta, né, em que as pessoas se motivem a provocar a cometer crime pela circunstância de o outro ser simplesmente portador de albinismo. Esta forma silenciosa, Eliseu, que muitas vezes leva as pessoas a adquirirem outros problemas, e eu passo agora a pergunta ao Moisés. Moisés, quando nós olhamos para a falta de penalização, acredita que esta atitude motiva cada vez mais algumas pessoas a incorrerem atitudes de estigma e discriminação? Porque acontece. Se dissermos que não, estávamos aqui a levar um programa desinteressado aos nossos telespectadores, porque acontece, não é? Acontece. Eu venho pelo movimento pró-albino e estamos já na
4ª conferência que realizamos a 13 de junho, que é o Dia Internacional de Consciencialização para o Albinismo. E nestas conferências, nós normalmente, do que é o decorrer da conferência, nós emitimos um conjunto de recomendações mediante informação que a gente colhe, observações e levantamentos que fazemos ao longo do tempo. Levantamentos sociais. Sociais, sobretudo relacionadas a questões do albinismo mesmo. E numa destas recomendações, nós tivemos indícios, e nós comunicamos, portanto, indícios de possivelmente existência de atos de violência no nosso país. Nós comunicamos e solicitamos que fossem investigados e não tivemos até agora nenhum respaldo, e voltou a ser reforçado nesta última conferência, onde as conclusões, as recomendações e observações serão também partilhadas com a mídia. E eu queria também cá aproveitar para fazer acho que é um complemento ao enquadramento que do jurista Elísio. Do jurista, sim. Que independente da existência de direitos específicos para pessoas com albinismo, a nossa Constituição... Da não existência ainda. Da não existência, sim. E isto depois vou chegar lá, porque está a caminho. A nossa Constituição define um conjunto de direitos fundamentais para todo cidadão. No seu artigo 30, direito à vida; no artigo 23, direito à igualdade e à não discriminação; no artigo 77, direito à saúde; 79, direito à educação; direito ao trabalho e à proteção do trabalho, no seu artigo 76, e temos também o direito à identidade cultural e à integração social. São direitos fundamentais para todo cidadão angolano. Não importa de onde for. Não importa o tom de pele, orientação religiosa, o género, não importa. E nesta senda, o governo angolano definiu, portanto, o PAPA, que é o Plano de Apoio e Proteção a Pessoas com Albinismo. Este plano 2023-2027, aprovado, portanto, em 2023, já está a decorrer há 2 anos. E este plano, o PAPA, define um conjunto de medidas que devem endereçar os problemas enfrentados por pessoas com albinismo. Logo, plano existe, medidas estão pensadas. Acá é deficiência na implementação destas medidas, é na execução. E no que concerne à lei, está neste momento em discussão no Parlamento uma lei específica para a proteção de pessoas com albinismo. Porque apesar do PAPA como plano prever um conjunto de medidas para salvaguardar a dignidade, o direito de proteção e a integração social de pessoas com albinismo, tem de existir legislação concreta para garantir que esses direitos sejam observados. Logo, nem é pela existência de planos e medidas, porque existem planos e medidas previstas no PAPA, que neste momento, a nível de 13 áreas que foram definidas a nível do PAPA para endereçar estes problemas. Estamos a falar desde a saúde, a proteção social, a proteção integridade física, a própria educação, a questão do trabalho. E, portanto, estas medidas estão distribuídas entre os distintos setores ministeriais cujas responsabilidades endereçam esses temas, não é? Agora, no que concerne à pergunta específica que fez, que por acaso já perdi-me, não é? E já ao longo do seu discurso conseguiu responder. Já respondi. Claramente. Então está, E Catemba também gostava, é uma pergunta extensiva, avaliarmos aqui a aceitação cultural, olhando especificamente para o nosso país, culturalmente. Pois, olhando para aquilo que é o direito consuetudinário aqui na nossa região, como sabe, então já dissemos aqui, há uma grande incompreensão naquilo que é o albinismo. Isso, por um lado, tem fragilizado o sentimento de pertença para a participação
participação social na vida ativa. O amor ao próximo. Claro, por parte das pessoas, por parte do albinismo. E, no entanto, há algumas regiões, por acaso, é verificado esse tipo de comportamento, e até algumas regiões aqui da África, Burundi e Tanzânia, há dos grupos sociais meramente culturais, casos mais extremos mesmo. Sim, entendem que a presença do albinismo constitui uma ameaça, entanto, para eles são pessoas que de facto não deveriam existir, entanto, devem ser combatidos. Em alguns casos, para além da discriminação, a exclusão social que ocorre, muitos deles até acabam por chegar até a morte, em alguns casos, embora muito isolado. Mas no que diz respeito à questão da legislação, disse muito bem aqui o colega do painel, claro, não temos uma legislação específica, mas temos aquilo que é o calhamaço constitucional, que é o nosso barômetro, né? Que nos regula a nível do próprio espaço do nosso território, que é a Constituição da República. Tanto é clara, e disseu muito bem os artigos fundamentais, que é clara, não importa se é ou não é albinismo, todos nós temos os mesmos direitos e garantias fundamentais na Constituição. E é óbvio que, face a esta incompreensão por parte da sociedade civil no que diz respeito ao albinismo, é claro que o Estado, enquanto entende bem, vai criar determinadas plataformas para permitir com que haja uma certa integração por parte dessas pessoas que têm essa condição de albinismo. É claro, disse do Papa 2027, que já vem de 2023, vem se fazendo, mas só que nós temos uma grande dificuldade no que diz respeito, criamos bons programas, mas na hora de execução temos dificuldade de implementar. Basta ver, por exemplo, a questão do albinismo. Nós temos dificuldades, algumas vezes há aquelas pessoas que têm problema mesmo da pele, precisam de medicamentos, algumas delas não, por dificuldade, por essa exclusão social no que diz respeito ao mercado de trabalho, no que diz respeito à inserção de outras plataformas sociais. Entanto, são pessoas que de pouco ficam vulneráveis, ficam descapitalizadas do ponto de vista financeiro. Então, são pessoas que muitas delas não estão em altura que é para poder comprar uma medicação. Quanto é que custou a medicação daquelas pomadas? São caras. E, no entanto, o Estado, enquanto tem tudo bem aqui, deve criar estratégias para a inclusão, partindo do princípio de que há esta incompreensão, há esta exclusão social no que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho. Ao acesso, por exemplo, nas elites... E antes até de olhar para o mercado de trabalho, Katemba, vamos olhar aqui para as escolas. As escolas em Angola estão preparadas vou já lá chegar ao acesso ao mercado de trabalho, ao acesso, por exemplo, na governação, por exemplo. Por que não termos alguém como o albinismo que é governador, por exemplo? Por que não temos o albinismo que seja administrador municipal? Uma criança, vamos olhar agora para a criança. Vou já lá chegar. Por que não temos um albino, alguém que é albino, que seja vice-presidente da República? Por que não? Não termos esse conceito conceitual. Por que não? Começando pela escola, vou já lá chegar. Esse exercício é que vai permitir com que haja essa participação social, não possamos não ter essa incompreensão, porque precisamos aproximar as pessoas, são excluídas no nosso meio, porque a exclusão é perigosa. Essa aproximação... Claro, essa aproximação está na elite política, está na governação, por exemplo, tivemos há bem pouco tempo... Mas antes de chegarmos ao adulto, o Katemba, gostávamos que olhássemos atualmente para o sistema de educação. Vou já lá chegar, é preciso, porque a educação faz-se com modelagem. E, no entanto, como há essa incompreensão, nós temos que dar sinais de alguma coisa, de inclusão. E aquilo vai se alastrando. A nível das escolas, os rótulos que as crianças têm sofrido a nível das escolas, porque algumas vezes há uma certa incapacidade da gestão, da própria gestão escolar, por não poder despertar as crianças que são igual a nós, então devemos respeitar, devemos acolher. E isso fragiliza a produtividade escolar. Na produção, uma criança com 10, 7 anos, 12 anos está na escola do ensino primário, a sofrer esses estigmas. E eu disse que a exclusão ela é encarada de várias formas. Eu posso te excluir sem necessariamente não te dizer nada. A um simples olhar, a criança sente-se que está a ser discriminada. Então, são essas questões fundamentais, porque aqui a questão da exclusão não é só do ponto de vista da sua verbalização ou narrativa. É prática. Claro, eu posso, onde estamos, o meu colega pode sofrer preconceito sem eu dizer nada. Um simples olhar, o simples sinal simbólico que eu vou demonstrar, o valor de signo que temos que ter com as pessoas albinistas. Então, são esses processos. Então, para que isso aconteça, o Estado deve criar medidas, aliás, temos o Papa, não é? Papa 2027, que é um plano bom, mas é preciso que se execute. Por exemplo, no que diz respeito à medicação para as crianças. Vamos para a medicação, mas daqui a pouco, que até eu gostava também de ouvir aqui a opinião da doutora Rosa claramente em relação
à cultura, mas não especificamente aqui só a cultura, mas a educação. As pessoas com albinismo cá em Angola sentem que ainda há estigma, há discriminação nas escolas, falando especificamente dos pequenos também? Pois, eu aqui gostaria de pegar um pouquinho do meu colega do painel que acabou de dizer, em relação ao programa do Papa e o cumprimento. Essa dificuldade do cumprimento do programa do Papa, porque vários ministérios juntos, para depois então executar de forma a beneficiar a pessoa com albinismo. Nós, os dermatologistas, somos as pessoas que cuidamos e orientamos a pessoa com albinismo desde o ponto de vista de cuidados da pele. Orientamos desde a família. Vamos aqui ver o albino na família, uma criança que nasce albina, nós orientamos nas consultas o que é o albinismo, por que ele surge e quais são os meios de cuidar da pele. Hoje o nosso sistema de saúde também atende às necessidades das pessoas com albinismo. Certo. Desde os cuidados da pele, de facto, envolve investimento. Os protetores solares não são baratos. Daí, então, o surgimento do Papa. Naquilo que é a orientação, a educação da família, dos próximos, do que é o albinismo, evitar a exclusão, cuidar da pele, para ele ter uma pele muito bem apresentada, evitando dessa forma a exclusão, porque ele, se tiver lesões na pele, automaticamente ele próprio vai se excluir. O facto de ter uma pele descuidada... E o que muitas vezes acontece. Por falta de cuidados, verifica-se aquela... Lesões. O facto de ele ter lesões, o próprio indivíduo não se sente bem ao lado dos outros. Começa aí a estigma. Ele próprio vai se auto-excluir ou vai ser excluído pelos outros. Se for uma criança, os mais pequenos colegas da escola começam a excluir. Aí, então, a necessidade do apoio do governo para fornecer os protetores solares. É daí que vamos ter a pele do albino muito bem cuidada. Nós orientamos o uso de roupas de manga longa. Aquela zona em que estiver coberta e não tiver sol, ele está tranquilo, tem uma pele normal, cuidada e não tem lesões. Já é um motivo dele não estar excluído dos outros. Na escola, ensinamos como os outros colegas devem tratar do próximo, apesar de ser albino, ter uma cor diferente, não muda, não altera nada como pessoa em relação a outra pessoa. Portanto, o uso do chapéu de alba larga é fundamental para que não surja então aquela lesão fruto da exposição solar. Já existe disponíveis roupas apropriadas com proteção solar. São custos, aí a razão do Estado ajudar, fornecer esse tipo de roupas. Nós, aquilo que é a nossa parte, aconselhamos que as senhoras devem usar calças ou saias compridas. As crianças, desde tenra idade, quando saem, de preferência, saírem com o chapéu de alba larga. E o cuidado é desde cedo. O horário mais crítico para a exposição solar é das 9 até às 17 horas. Este horário deve coincidir com a atividade do indivíduo. Uma pessoa, por exemplo, tem uma profissão que é uma zungueira. Como é que nós vamos evitar que essa albina, que tem uma atividade de zunga, vai exercer a sua atividade com exposição solar? Aconselhamos a fazer a sua venda num sítio de uma sombra, usar a roupa de proteção e ter o apoio do Estado para usar o protetor solar naquela zona onde não há roupa, como, por exemplo, as mãos, a zona do rosto, as orelhas e o seu chapéu. Se manter esses cuidados todos, tem a pele impecável. Impecável e não tem como ser excluída. Não tem. Porque a exclusão é exatamente a forma como ela se apresenta e ela vai se auto-excluir. Daqui, uma vez mais, também o poder aquisitivo das famílias angolanas. Moisés, eu já lhe passo claramente para falar mais um bocadinho sobre isso, mas deixa-me aqui cumprimentar o secretário executivo do Conselho Nacional da Ação Social, Ângelo Cambera. Seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Ok, obrigado. E boa tarde a todos, colegas do painel. Estamos aqui para
também dar o nosso contributo em relação às pessoas com albinismo. Muito bem. Eu gostava de saber, Ângela, fazem claramente, porque a sociedade cada vez mais inclusiva, olhando aqui especificamente para as pessoas com albinismo, que avaliação se faz quando há assim? Bom, nós pensamos que o processo de inclusão da pessoa com albinismo, ela começa primeiro com a própria família. E depois tem as próprias responsabilidades do Estado, e por isso é que, através do Executivo, foi aprovado o Papa como um instrumento de política que visa uma maior inclusão, uma inclusão, vamos chamar assim, equitativa, uma inclusão que alberga várias componentes, desde a educação, a saúde, a proteção contra a discriminação, até a própria questão da segurança pública. Apesar de que nós no país não temos muitos relatos de casos, por exemplo, de morte de pessoas com albinismo, mas em outras latitudes, mesmo a nível do continente, né, temos relatos sobre isso. Então o Papa engloba um conjunto de ações que visam a inclusão total da pessoa com albinismo. Mas há também uma tarefa da própria família, porque muitas vezes o Estado pode até criar todas as condições para a inclusão da pessoa com albinismo, mas se não houver a participação das famílias, porque a família é a primeira pessoa que deve conscientizar a própria sociedade em relação à condição, porque nós estamos a falar da pessoa com albinismo, é uma condição, não é uma doença, que muitas vezes as pessoas pensam que é uma doença, e todos nós aqui muitas vezes crescemos com esse conceito de que as pessoas com albinismo tinham várias questões que se levantavam, mas pensamos que a família deve ser ela, porque deve levar a primeira criança à escola, para que ela aprenda, porque aí o processo de inclusão começa. E quando ela chega à escola e muitas vezes não é aceite, porque há um ou outro estigma, um ou outro preconceito, se não for com um funcionário passa a ser um outro. Bom, por isso é que o Papa tem um conjunto de estratégias que visam a própria inclusão vamos falar concretamente da pessoa com albinismo na escola, e é preciso trabalhar-se com os professores, que são os educadores, é preciso, como já disse, é preciso trabalhar-se com a família, e a nível do Ministério da Ação Social há um programa que se chama Reforço das Competências Familiares. Esse programa tem já está em execução? Não, está em execução, e nós temos um programa que também dentro do programa tem uma subcomponente que nós chamamos Jango de Valor, que é um local, não é? Criado a nível da comunidade para trabalhar com a comunidade. Ali são debatidos vários problemas que afetam a própria comunidade. Inclui-se também nesse sistema a questão da pessoa com albinismo, no respeito à pessoa com albinismo, os seus direitos. Agora, dentro daquelas estratégias que o governo criou através do Papa, são aquelas que, como dizia a doutora, estão em execução, não é ainda o satisfatório, mas pensamos que o Papa vai trazer melhor resposta para o processo de inclusão social da pessoa com albinismo, porque tem várias componentes, não é? Desde a componente da educação, da saúde, a componente da inclusão produtiva, da formação profissional, mas é preciso que as próprias famílias se engajem, ali onde tem pessoa com albinismo, se engajem no processo da própria inclusão. Então, só assim teremos uma resposta mais concreta, porque a pessoa tem que ir à escola, tem que frequentar uma pessoa normal. É uma pessoa normal, não, a pessoa com albinismo é uma pessoa normal. A única diferença é que tem algum problema, como não sou técnico de saúde, mas falar melhor do que eu, tem um problema na pigmentação que lhe dá esta cor, mas ela é uma pessoa normal. Nós hoje temos pessoas como a lista aqui, o nosso colega de painel é um engenheiro. E é um engenheiro como qualquer um. Nós temos juristas, muitos, até, pessoas com albinismo. Temos o Dr. Celso Mano que também já teve até cargos a nível da governação do país. Então, uma pessoa com albinismo, ok. Só que pronto, passou por um processo, não é? Que é necessário agora, vamos considerar assim,
dar uma reviravolta. Mas não estamos querendo dizer que os recursos nunca são albinismo. Não quer dizer isso. Não, porque foi reforçado o Papa e nós, a nível do Conselho da Ação Social, estamos a desenvolver um conjunto de estratégias no sentido de que realmente quer o Governo Central, os governos provinciais, as administrações comecem a dar resposta mais concreta para que as pessoas que vivem com o albinismo sintam realmente que o Papa está a ter o seu efeito. Mas há um elemento fundamental. Eu ainda penso essa questão do Papa, tem algumas questões conceptuais fundamentais, mas deveria sofrer uma alteração no que diz respeito a isso. Ser um pouquinho mais pragmático. Por exemplo, para aquelas pessoas que têm problema na pele mesmo, tem aquelas feridas que às vezes eu disse há pouco aqui, medicação, sim, são caríssimas. Por que não o Estado? O Estado cria uma estratégia no que diz respeito à redução da carga fiscal das empresas de farmácias, as farmácias, os depósitos, para que depois os albinistas, quando procurarem uma farmácia, pagam 50% da medicação que precisam. Por que não? Porque o que temos aqui nesse Papa são questões meramente teóricas, na verdade, diz respeito à promoção, diz respeito à mas da questão que as pessoas precisam, por exemplo, por causa da medicação. Partamos do princípio de que se sofrem muitos preconceitos no que diz respeito à inclusão e à integração, no que diz respeito ao mercado de trabalho. Há um certo preconceito em algumas empresas recrutarem pessoas com albinismo, se não haver uma literacia muito abrangente. Entanto, somos que de facto uma exclusão na escola. Crianças menores, para poder concluírem com outras crianças da escola, há essa dificuldade. A descapitalização por parte das famílias vulneráveis que têm os seus filhos albinistas, que têm que estar constantemente a uma clínica, a consulta é cara. Portanto, são as questões mais práticas que deveríamos apreciar e que deveriam ser salvaguardadas. Por exemplo, as empresas que têm os depósitos, as farmácias, por exemplo, né, que exportam seus produtos para cá em Angola, né, poderiam ter uma política aí qualquer que o próprio Estado, né, através da Administração Geral Tributária, pudesse reduzir a carga fiscal dessas empresas. E essa redução da carga fiscal, o Estado poderá ter dificuldade em participar do ponto de vista financeiro das famílias, são 16 mil, são mais desse país, atualmente está com mais de 6.800 albinistas. Noutras geografias, o Estado poderia dar uma participação a essas famílias, já que estão cadastradas, estão bem identificadas, poderia participar, mas como não há esta participação, o Estado pode inverter a pirâmide através dessas empresas, reduz a carga fiscal das empresas e a partir da que muitos já desempenham. Quando recorrerem a uma farmácia, podem pagar 50% do valor, vão a uma clínica. Quanto é que uma consulta de especialização como é, doutora? Dermatologia? É cara numa clínica privada, são aí 30, 40 mil kwanzas. Onde é que essa família vai conseguir pagar 30, 40 e tal mil kwanzas? Então, são essas políticas que vai permitir com que possamos acolher as pessoas nessa condição. Porque a exclusão causa suicídio. Quando o albinismo estão descapitalizadas, sentem-se integrados na sociedade que estão lá inseridas, não é? Não há uma promoção no que diz respeito à inclusão para a sua própria capitalização. E vamos já, então isso pode causar outros males, efeitos perniciosos à sua saúde. E vamos já avaliar estes males claramente. Por enquanto aqui no Não Cabe na Caixa, como sabe, a informação aqui no TPA Notícias é de primeira. Vamos agora ao encontro do repórter José Quiabolo, ele que dá conta de um acidente de viação que matou 7 pessoas. José Quiabolo, boa tarde. Conta mais em relação a este acontecimento. Ora viva, saudações, dizer que uma tarde triste por consequência de um acidente que vitimou cerca de 7 pessoas aqui na Via Expressa, mais concretamente na zona da Mutamba, em que um caminhão alegadamente que perdeu os travões embateu contra um IAS que fazia o serviço de táxi e também fez com que parte dessas vítimas perdessem a vida aqui no local e algumas a caminho do hospital. Por esta altura já foram removidos os corpos aqui na via e, portanto, também os feridos foram encaminhados para a unidade hospitalar, no caso para o Hospital Geral de Luanda. Vamos ao encontro deste cidadão que presenciou exatamente esse acidente. Conta-nos como é que tudo aconteceu. Olá, Viva, boa tarde.
Jeremias João Simão, vivo cá na Mutamba, no outro lado do Sábado Pracinha. Eu vi como o carro estava a vir da bomba total, perdeu a velocidade e eu estava em cima da pedonal, ouvi o grito da população a gritar em socorro. E quando eu olhei debaixo do pedonal, debaixo da pedonal eu vi o Iassi, bateu no Iassi e apertou o corpo de uma moça, a moça morreu naquele momento e total fez 7 corpos, 7 mortos e mais de 10 corpos feridos. Alguns familiares que já estavam aqui no local levaram os seus familiares no Hospital Geral e algumas moças também foram para casa, mas depois nós demos conselho para poder ir no hospital. Mas algumas pessoas estão a dizer que 5 elementos que foram mortos. Qual a causa exatamente do acidente? É o Iassi que provocou ou o caminhão? É o Iassi. Perdeu os travões e ele estava com muita velocidade. Por isso que ele veio aqui, rompeu mesmo, recolheu as pessoas que estavam aqui e as pessoas que estavam a vender e os que estavam para táxi. Aqui então o essencial relativamente a este acidente mortal que vitimou cerca de 7 pessoas aqui na Via Expressa, zona da Mutamba, em consequência da perda de travões de um Iassi que atropelou mortalmente as pessoas que se encontravam aqui debaixo da pedonal à espera do táxi para diversos pontos da cidade capital. Por agora é o que nós conseguimos transmitir e com certeza nos próximos passos de informação da televisão pública de Angola poderemos trazer outros elementos relativamente a este acidente que vitimou 7 pessoas e deixou 10 feridos que foram transferidos para o Hospital Geral de Luanda. As imagens são de Bartolomeu Alberto, José Quiabolo, a partir da Via Expressa, zona da Mutamba. José Cabolo, a partir da Via Expressa, zona da Mutamba, onde uma viatura despistou e provocou 7 mortos. É uma informação que claramente vai acompanhar ao detalhe, porque deste incidente infeliz resultaram também 10 feridos e vai acompanhar ao detalhe toda a informação atualizada ao longo dos serviços de informação aqui do canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Portanto, seguimos agora com o tema em relação a Não Cabe na Caixa. Eliseu, eu pergunto-lhe o seguinte, Eliseu que está connosco em conexão online a partir do Mochico. Muito bem, Eliseu, pergunto-lhe o seguinte, pese embora fez aqui um enquadramento que não há nenhuma jurisprudência em relação a casos de violência contra pessoas com albinismo em Angola, na sua opinião, o que é que se pode fazer atualmente para que se facilite e haja extrema naturalidade na inserção das pessoas no ensino em Angola? Muito bem. Pronto, como eu estava a dizer antes, que o Papa tem muitas estratégias, uma delas é, digamos assim, no âmbito da educação. Falou aí o sociólogo, por que não um dia termos uma pessoa com condição de albino ser presidente, vice-presidente e pronto, por aí além. E então eu acho que tudo começaria para a formação, para a escola. Mas porventura a escola por si só poderá não bastar. Eu passo a me explicar. Vejamos, podemos até matricular uma criança já na terra-idade numa escola, mas depois, volta e meia, começa a apresentar problemas de saúde, na pele, na visão, e isso automaticamente lhe vai ir à escola. Aqui contaríamos então a questão da saúde, no sentido em que pessoa nesta condição merece de um apoio, pronto, como disse o sociólogo, eventualmente com cartão para aceder a estes produtos numa farmácia ou numa clínica, para que não desista na escola só por esta razão, né? Outra razão poderia ser discriminação. A discriminação, estamos aqui a falar que deve ser feita uma intensificação, porque a discriminação é uma questão de ignorância. Quando as pessoas conhecem a condição das pessoas, isso leva
com que tenham um comportamento discriminatório. Ora, uma outra saída poderá ser a aplicação de cotas. Eu não sei o que a legislação prevê, talvez o engenheiro irá dizer, impor empresas que recebem certos para pessoas de condição. Não contrata 50, por exemplo, então, duas vagas para indivíduos que tenham albinismo. Num contrato de ingresso na função pública, não importa qual seja, deve ser guardadas vagas para esse segmento de pessoas. E as próprias escolas, eventualmente, criar condições para as salas, por exemplo, a da pessoa com esta, que é porque a temperatura ou a condição ambiental às vezes pode ser adversa, digamos assim, à situação de quem sofre desta condição. E então eu penso que é um tema não é muito fácil de ser tratado, na medida em que convoca a intervenção de vários setores. Aqui, como se o seu problema de família, obviamente, é o problema mas é o problema do governo que tem a responsabilidade de executar políticas de Muito bem, Eliseu, e é claramente também nossa responsabilidade, e hoje nós estamos a falar sobre a violação dos direitos das pessoas com albinismo. O momento agora é mesmo para um curtíssimo intervalo. Nós regressamos daqui a alguns instantes para a segunda parte do Não Cabe na Caixa. 17 horas e também a altura da segunda parte do Não Cabe na Caixa, edição hoje de 21 de junho de 2025. Hoje estamos a falar sobre a violação dos direitos das pessoas com albismo, ou seja, pessoas que têm esta redução da melanina em relação à pele. Não é uma patologia, mas é simplesmente uma condição. E, portanto, antes mesmo do intervalo, nós cá estávamos a fazer uma reflexão em relação à inserção das pessoas com albinismo, assim é que está correto no sistema de ensino. Olhando ainda para o Papa, que é um programa futurístico, ainda não se está a sentir concretamente, pese embora seja aqui um compromisso significativo do governo angolano, porque em algumas latitudes da África, alguns governos ainda não tomaram esta iniciativa em relação àquilo que se tem a nível dos dados levantados, mas Moisés, hoje, olhando para a pessoa com esta condição, o que é que de concreto se pode fazer? Porque nós estamos aqui neste momento a emitir o Não Cabe na Caixa e há alguma pessoa com esta condição a assistir. O que é que se pode e se poderá fazer atualmente? Primeiro, existem medidas que estão definidas pelo Executivo, a nível do Papa, e conforme disse o nosso sociólogo, e totalmente de acordo, tudo começa pela família. Mas o começar pela família implica que a informação também tem que chegar às famílias. E é um dos papéis essenciais dos órgãos de difusão massiva, é garantir que a nossa sociedade seja formada, seja educada, que as pessoas têm que poder agir com base em informação, tomar decisões informadas. É necessário que a informação chegue até os pontos mais recônditos, porque é o primeiro caminho para resolver o problema da discriminação. Nós, quando olhamos para a questão do albinismo, podemos dividi-la em dois grandes grupos, não é? Questões relacionadas a questões físicas e as questões psicológicas e sociais. Nas questões físicas temos, portanto, a sensibilidade da pele, não é? Devido, portanto, à ausência de melanina, a redução, a baixa ou a ausência de melanina, a pele é demasiado sensível, o que torna a pessoa com albinismo muito sensível à luz do sol e com grande probabilidade de desenvolver o cancro da pele. Tem também um problema visual, que precisa de óculos ou apoios visuais para poder ultrapassar ou
pelo menos minimizar este problema. No campo psicológico tem, portanto, a questão de estigma, discriminação, preconceito e que leva mesmo ao isolamento. E para todos estes problemas enfrentados por pessoas com albinismo, a primeira base para o campo psicológico, a primeira base é a informação. A informação para garantir que a nossa sociedade seja formada, seja informada. E isto passa por garantir que, a nível das famílias, eles percebam o que é o albinismo, o que fazer. Por exemplo, a doutora Rosa indicou que já desde cedo aquela criança com albinismo tem que ter o acompanhamento. Eu, como de um pai, oftalmologista, por exemplo? Oftalmologista, ter mesmo dermatologia. Porque as ações corretas que têm que ser feitas começa por saber que eu tenho que fazer. A família também, a nível da família já. Porque tem a avó que discrimina o próprio neto, porque é albino, nós não temos ninguém na família. E isto é informação mesmo que chega. A nível para além da família. A quem encara como uma maldição? Uma maldição. Eu, supostamente, por ser albino, deveria voar ou coisa parecida, não sei. Mas pronto, se calhar até agora ainda não descobri esse talento. Eu um engenheiro que está hoje, ainda bem. E a nível, por exemplo, da educação, também olhando por que são medidas, a informação vai garantir que os colegas percebam a condição albina, que os professores percebam o enquadramento daquela criança com albinismo. A nível do trabalho, eu não vou discriminar no acesso, não vou discriminar durante o trabalho. Portanto, a informação é crucial para garantir uma integração. Fora as questões físicas podem ser endereçadas com medidas concretas. O protetor solar para minimizar o que é o efeito do sol sobre a pele, apoios visuais para gerir a questão visual. E para aquele que não tem capacidade, Moisés, de isto fica mais agravado ainda. Fica mais agravado porque, como consequência da exclusão, muitas destas famílias caem em situações vulneráveis. Por exemplo, protetores solares, de acordo à pele, cada um adapta-se com o creme que mais se ajusta. Porque assim, essa questão da melanina, e depois a doutora vai explicar se também depende muito, não são todos os casos que a redução é semelhante, daí exato. O produto também ser diferente. Exato, não é? porque tem que ser adequado à tua pele. Por exemplo, existem protetores solares, e por acaso dos mais efetivos, em que uma bisnaga pequena, que leva até aí com uso constante 2 semanas, custa-te 40 mil kwanzas. E tu tens famílias de 3 onde tem 3 crianças com albinismo. Como é que fica para este pai, esta mãe, esta família, mensalmente para cada criança gastar 80 mil kwanzas só para comprar o protetor solar? O que é que vamos comer? E fora a informação, existe o que é esperado de todos nós como sociedade. Todos nós temos que procurar informação, temos que nos informar para melhor perceber o que é que enquadra o albinismo, porque só a informação vai eliminar estas crenças errôneas que temos. O mito desaparece com informação. E com informação, a sociedade posicionando-se diferente, já é grande parte do problema já está resolvido. A sociedade informada permanece essencialmente os problemas físicos que podem ser endereçados por questões concretas. Logo, se for a ver do todo, o mais importante que tem que acontecer a nível de todos os setores ministeriais é informação, formação e sensibilização. Há um elemento fundamental, só para coisa. Esteja à vontade. Que eu estava aqui a dizer a questão que tocou muito bem daquela mãe que não tem condições financeiras que é para poder comprar um frasco de pomada de 40 mil kwanzas. Só para vermos até que ponto. Alguém que já está descapitalizada, alguém que já está discriminada, quer dizer, ela é embargada para não fazer parte de determinadas plataformas sociais. Tem de se afastar para não sofrer com estigma, porque o estigma depois pode provocar outros efeitos, que são a pressão arterial e outras doenças perniciosas à sua saúde. No entanto, por isso é que é bom que a redução da carga fiscal pode ser um elemento fundamental
por parte, nesse caso, o Estado criar essa política. Fala em talvez. relação às empresas. Claro, sim, porque nós precisamos criar esses elementos que possa estimular, que possa permitir com que... Uma atenção especial. Claro, uma atenção especial, ter uma cota específica, por exemplo, quando é concurso público, ter uma cota específica. Nós temos uma cota específica para as pessoas deficientes, por exemplo, não é? Com que é de lei, deficiência pessoas deficientes. Então, por que não? Quer dizer, é bem verdade que nós somos iguais dentro da Constituição e a Constituição é clara, mas quando nos referimos na criação dessa estratégia, dessas políticas que visam a salvaguarda do interesse das pessoas com albinismo, é fruto não é, desta condição que eles se encontram e fruto da exclusão e estigma que eles têm sofrido dentro da sociedade civil. No que diz respeito, por exemplo, ao acesso ao ensino. Por exemplo, uma mãe que tem dois filhos albinos, vive no Kazenga, tem escolas próximas, mas não consegue ter acesso a essa escola. A educação pode criar mecanismos, desde que essa mãe que está próxima da escola, que essa criança tem prioridade de acesso a essa escola, por exemplo, para não ter que pagar um colégio, poderá lhe dificultar. Entanto, com essas facilidades não pode facilitar a inclusão, né? Ou seja, a integração e o acolhimento dessas pessoas. Portanto, por isso que eu disse que eu acho que o Papa é um projeto bom e aqui devemos pontuar a iniciativa do próprio governo, foi de 2023 até cá, mas nós queremos que de facto haja uma materialização daquilo que foi criado, não é? Porque não é só criar, mas é preciso que se materialize isso e talvez criamos alguns suplementos que possam robustecer esse próprio projeto, porque aliás as políticas públicas evoluem, no entanto, de 2023 até hoje, no entanto, as sociedades, a taxa de natalidade tende a aumentar. Aumentou. Né? Até lá, posso estar com esses dados de 6 mil e tal albinos, até hoje aumentaram. No entanto, exato. As políticas alteram-se face às mutações que vão ocorrer dentro da sociedade civil. No entanto, nesse quesito, é normal que haja uma alteração naquilo que já foi aprovado ontem. Faz-se um suplemento. Mas as políticas sofrem mesmo essa alteração em função dos próprios contextos, o contexto econômico. Nós estamos, por exemplo, num período em que a nossa economia não está das melhores, então é preciso também haver essa... Mas nós pensamos que o Dr. Katemba falou aqui algo que é extremamente importante, relativamente à inclusão escolar. Pensamos que o problema da pessoa com albinismo, relativamente à questão da inclusão escolar, não está concretamente na própria escola. A escola é uma outra, é a segunda componente, mas está primeiro começa com a própria família. Isso não falamos só da pessoa com albinismo, falamos até da pessoa com deficiência também, porque muitas vezes as famílias são elas as primeiras a retraírem as crianças para não frequentarem a escola. A outra, sim, a outra questão, só para terminar o raciocínio, a outra questão está também falou da questão da redução das taxas de importação, da carga fiscal, mas também é uma outra componente que precisamos trabalhar na inclusão, aquilo que nós estamos a chamar de inclusão produtiva das pessoas com albinismo, para que as pessoas com albinismo tenham essa capacidade de adquirir os produtos. Essa é uma componente extremamente importante. O problema é que, doutor, o efeito, o impacto disto... Sim, por isso é que estamos a dizer que esse é o impacto, mas é por isso é que nós dissemos que é preciso ver, nós estamos aqui a falar, por exemplo, da inclusão profissional. De alguns levantamentos que temos feito, temos estado a notar que não só com a pessoa com albinismo, mesmo com a pessoa com deficiência, que as pessoas durante muito tempo foram excluídas, né? Por exemplo, da escola. E o mercado hoje está exigente do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico, não é? Então, mas, ali começa... Desculpa cortá-lo. Sim. Durante foram escolhidas, agora já não estão, nesse caso? Hoje é muito diferente. Hoje temos muitas pessoas com albinismo, temos muitos jovens e que as famílias tomaram consciência. Está aqui o exemplo do Mendes. Penso que, e não só, são muitos jovens hoje com albinismo, não é? que estão a lutar para o mercado. Estas, sim senhora, nós devemos... E temos até informações que, por exemplo, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Educação, sempre que há vagas para concursos públicos para a educação, para a saúde,
há vagas para essas pessoas, mas agora temos que direcionar também as pessoas a esse ramo, não é? Porque se não tivermos... Talvez seja informação que ainda não está devidamente massificada. Porque é o que o nosso sociólogo esteve a dizer, que... Mas cabe a vocês, como organizações, começar a trabalhar na conscientização das pessoas com albinismo, que têm que... Repara, se existem portas que estão abertas e esta informação não chega às pessoas... Uma coisa não está bem. Porque isso não é só o Estado que emprega, não é só o Estado. Nós não estamos a falar só a empregabilidade do ponto de vista do Estado, porque o Estado não tem... As cotas existentes estão definidas para portadores de deficiência. 4%. Para portadores de deficiência. Porque passamos também um período, passamos um período em que se olhava para a pessoa com albinismo como uma pessoa com deficiência. Negativo. Sabe por quê? Foram vocês que não só, né? Dizem que... E é essa. Sabe por quê? Porque nestes 4% em que estariam inclusas as pessoas com albinismo, quando as pessoas chegavam para concorrer a estas vagas, eram excluídas exatamente porque não tem nada que diz que ele é portador de deficiência. São medidas que estão muito bem pensadas. São medidas que estão muito bem pensadas, mas por vezes a materialização prática é onde nós temos que olhar. Mas isso, há pouco falou da questão escolar, de crianças, por vezes, não chegarem à escola porque as famílias querem analisá-las a nível transversal. Tu tens uma mãe que tem 3 crianças com albinismo, não tem condições de comprar o protetor solar. Do primeiro filho que foi à escola teve problemas de integração e etc., bullying e etc. As feridas começam a aumentar. Para esta mãe, faz mais sentido estas crianças ficarem em casa. É mais barato, está a ver? Não tem que gerir as confusões que os filhos têm, não tem que gerir cremes que não têm condições Estás a falar aqui, Moisés, também de isso agrava. Uma equipa de apoio concreto, principalmente, e regressamos aqui à informação. Mas a questão aqui é prática. A questão aqui é prática. O que o Dr. Gamberra está aqui a dizer, e aliás o engenheiro veio dizer que de facto estamos diante de uma inverossimilhança, ou seja, não é verdade, não é? Porque o doutor está a dizer que de facto há, mas o engenheiro está aqui a dizer que não estão a ver isso. Se há, ok, então se clara. Portanto, é fazer uma reforma clara no Papa. Sermos claros, temos 4% para as suas deficiências. O Papa não. Os 4% não tem a ver com o Papa. O Papa é um conjunto de ações que foram identificadas pelas próprias associações em conjunto de parceria com o Executivo. Está referido à cota, 4%. No entanto, se a plataforma dos albinismos vem reivindicar alguns direitos, querem os direitos iguais, quer o direito que o Dr. Gamberra tem, que eu tenho, por que eu não tenho acesso à instituição? Por que eu não tenho acesso ao concurso público? Por que eu não tenho acesso à saúde pública? Por que essas dinâmicas de fechamento? Por que só queremos falar de albinismo quando chega o dia 13 de junho? Quer dizer, para termos solidariedade face à condição que eles têm. Nós queremos, e a Constituição é clara. Entanto, nesse caso, face ao nível de exclusão que nós temos, quer a nível local e a nível dos países da região, no entanto, cria-se estratégias. Então, quando é que fica uma pomada? O engenheiro disse que uma pomada fica em 40 mil kwanzas. Para uma mãe que está descapitalizada, não trabalha, ela se vê impedida no mercado de trabalho porque está na condição de albinismo. E, no entanto, o Estado, enquanto ente bem, cria estratégias. Nessas estratégias que visa a salvaguarda do interesse daquelas pessoas nessa condição. E quando fala de estratégia, Catemba, deixa-me aproveitar e fazer uma pergunta direta ao Eliseu. Eliseu, nós estamos agora a olhar aqui para as medidas concretas em relação às pessoas com albinismo e eu pergunto-lhe o seguinte, nós olhamos aqui também a questão da deficiência visual, por exemplo.
Quando nós vamos a algumas instituições de ensino no país e se verifica que não há nenhuma adaptação para aqueles pequenos que infelizmente não conseguem enxergar em condições, não porque querem, mas porque têm esta deficiência. Esta falta de adaptação lesa, na sua opinião, o direito a essas pessoas com albinismo? Não, de certeza sim. Por isso é que eu estava aqui a dizer que falta-nos um vazio legislativo. E isso pode efetivamente se concretizar. Agora, o problema tem a ver com a responsabilização. Eu vou para uma escola e encontro sem condições para a minha adaptabilidade. Entretanto, está sim a ser violado o meu direito. Mas e depois? E depois não acontece absolutamente nada. Ora, se existisse uma lei específica, obviamente teria, digamos assim, de forma densificada, de forma detalhada, quais serão as consequências, porventura, para aquela direção da escola que não criar condições para pessoas com essas deficiências, né? Certamente há violação de direito. O problema nem sempre é violação de direito. O que é que depois acontece quando há violação de um direito? Depois, a pessoa portadora desta, não diria doença, como dizer, desta condição, fica depois frustrada. Por quê? Porque não viu o seu direito salvaguardado, mas mais do que isso, viu-se uma justiça, digamos assim, a negar-lhe uma responsabilização. Daí que há toda a necessidade de esta legislação sair. Eu não conheço ao pormenor, disse o senhor Moisés que porventura existe, e então temos que ver o que é que ela traz na prática para quando efetivamente acontecerem situações como essas, creio eu que aqui e ali acontecem, para responsabilizar indivíduo. Coisa diferente, por exemplo, podemos fazer um pequeno enquadramento, e se a pessoa portadora dessa deficiência for para uma repartição administrativa ou empresa qualquer, se lhe recusar o direito de praticar um ato de forma clara. Ou eu quero concorrer, por exemplo. E depois, quem recebe o processo diz, não, tu não vais concorrer por causa disso, ou por causa da cor da sua pele, ou porque usa óculos, não consegues ver, por isso não vai dar para receber o teu processo. Aí já é diferente. A pessoa proceder desta forma pode ser responsabilizável por um crime, digamos assim, de discriminação, mas não porque discriminou um indivíduo portador desta condição, por simplesmente teve a discriminação em função da cor da pele da pessoa que é portadora do albinismo. Temos esse problema, um problema muito sério que deve ser tratado com algum cuidado para termos uma legislação adequada a essas pessoas. Muito bem, Eliseu. Doutora Rosa, aqui o seu enquadramento também em relação ao apoio concreto que se devia dar às pessoas nesta condição, especificamente olhando para a saúde. Muito bem. Pegando a deixa do meu colega do painel, que ele reforça a educação. A educação ou a informação. A informação é a base de tudo. Nós nos apegamos muito no protetor solar, mas nos esquecemos que o uso de roupa longa dispensa aquela zona coberta do protetor. Se a mãe saber isso desde tenra idade, o protetor fica só para aquela zona mínima que é exposta, que está isenta de roupa. Se nós informarmos a mãe, o avô, o tio, o primo, que o nosso albino não deve jogar bola, é um adolescente que gosta de jogar bola, deve jogar bola naquele horário, no horário crítico. Esse menino não vai ter lesões na pele, portanto, não está excluído. Se a mãe tem dificuldade financeira de obter o protetor solar,
ele deve usar um creme igual a uma pessoa normal, que não é albina. Vai ter a hidratação normal, o creme igual ou adequado à sua pele, independentemente se é albino ou não. Não se expõe ao sol, usa roupas longas e o mínimo de protetor só para aquela zona crítica, Exposta. que é o rosto. Nós falamos muito das orelhas porque é uma zona fértil para ter o cancro, o uso do chapéu, e ele vai ter a sua vida normal. É importante, sim, subvencionar os protetores solares, são extremamente caros, precisam sim, mas é importante, Porque mais do estas que tudo, lesões a depois chegam informação. num grau que fica muito complicado de serem combatidos. Leva à morte, é cancro. E o que é que acontece? Nós fizemos detecção precoce, quando no estadio inicial, tratamos e ele tem cura total. O pior é que se a mãe ou a família não tiver informação, não leva à consulta, não levando à consulta, a lesão que inicialmente é pré-cancerígena evolui para um cancro, ainda assim não procura os serviços, estamos diante de uma situação extremamente grave. E o problema ali é informação. José. Isso quer dizer que o Papa tem essa componente. Desculpa, o Papa está desde 2023. Na componente de educação, ações, que é da responsabilidade das organizações. Exatamente. Porque isso é responsabilidade das organizações das pessoas com albinismo passarem essa informação. Não somos todos, Sim, somos todos, sim. Doutor Câmara, não é uma responsabilidade. Não, é uma responsabilidade toda. O que estamos a fazer aqui hoje, o que estamos a fazer aqui hoje é uma resposta ao Papa. Naturalmente. É uma resposta ao Papa. Quer dizer, que vamos apelar a que haja maior programa. Temos tido essa porque quando põe do lado das organizações... Não, nós estamos a dizer que... É um problema da sociedade. Não é da sociedade, sim. Nós entendemos da sociedade, mas as organizações... Estou a falar porque elas estão congregadas, né? As pessoas com albinismo estão congregadas junto das organizações. E se nós, como organizações, passamos essa informação relativamente ao uso de roupa, porque eu já vi testemunhos, ouvi testemunhos de pessoas com albinismo, nas primeiras pessoas dizer que não, é preciso também, porque nós temos visto pessoas, por exemplo, com albinismo, não usa o chapéu, nós estamos numa zona tropical e que aqui muito é completamente quente. Então, esse processo de educação junto das famílias, não é? Tem um papel chave as organizações que trabalham estamos a falar da 4As, temos o Movimento Pro Albino, a nível de todas as províncias, tem representações, algumas províncias também, porque no início eu disse que as pessoas com albinismo estão muito bem localizadas. Tem grupos localizados a nível nacional. A nível nacional. E isso é uma resposta às pessoas com albinismo. Pode-se trabalhar com maior facilidade, porque até agora, né? E não chegarmos naqueles casos em que depois evolui, como disse a doutora, e leva à morte. Esse é o trabalho que tem que se fazer. Bom, é preciso também advogar realmente no sentido de que haja esse processo de redução das taxas aduaneiras em relação aos medicamentos e também ao envolvimento do próprio setor privado diga? Na questão do que se levanta quando fala deste envolvimento especificamente, Dr. Cambera, vocês têm... porque nós temos Mas é só contando com a parte... Da responsabilidade social das empresas, porque se eu sou uma empresa, estou, por exemplo, a trabalhar a nível de uma comunidade onde tem pessoas com albinismo, ela pode apoiar, porque nós temos legislação sobre esta questão. Agora, precisamos ir advogando, trabalhamos com essas empresas, conscientizando que ali onde está, se a pessoa com albinismo, eles podem apoiar. E nós temos visto a comunidade, encontramos lá pessoas com albinismo, mas tem lá uma empresa que é do ramo agrícola, que é do ramo industrial, que é do ramo de construção. Mas ainda mas é um trabalho que precisa começar números muito reduzidos ainda. Sim, número do ponto de vista de apoios. Não, os apoios são porque as empresas também, nem todas têm essa consciência da responsabilidade social. Mas nessa altura... Desculpa, eu vejo de uma forma diferente, Dr. Cambera. Por isso é que este diálogo, por ser mesmo um parceiro com o qual a gente muito vai dialogando, então existem estas questões que têm mesmo que ir sendo refinadas com o tempo. Por exemplo, quando diz que a componente da informação é
uma responsabilidade das associações, não é? É também uma também. Sim. É mesmo esta também que eu quero reforçar. Ok. Porque muito antes de existir associações, existe um Estado de Direito. E como cidadãos, Cidadãos, não é? como cidadãos, sim, obrigado, eles têm direitos. E desses direitos acaba por estar enquadrado em saúde pública mesmo. Muito antes de existirem associações diversas, a questão do albinismo já sempre foi uma questão de saúde pública. Foi sempre. E no âmbito de saúde pública, associações, igrejas, a comunidade pode ajudar, mas não ter a responsabilidade de quem tem que olhar na componente da saúde pública. Dessa sua responsabilidade. Eu não me refiro em sair da responsabilidade. Por isso é que no princípio nós estivemos a falar dos efeitos das ações. Repare, o Estado angolano está a fazer muito boa coisa, há mesmo muito a ser feito e é de valorizar. Em comparação com muitos países africanos, nós estamos a fazer muito. A pergunta é se é suficiente, porque a suficiência destas ações tem que ser medidas pelo impacto daqueles que têm que ser afetados por ela. E é esta a única questão que vai se levantar, porque o Estado está a fazer muito, está mesmo a fazer muito. Os efeitos têm que ser sentidos. Enquanto estes efeitos não tiverem a ser sentidos por aqueles que vivem a condição albina, então haverá sempre pontos de interrogação sobre o que realmente está a ser feito. Mas vai existir. Desculpa, não torna-se paradoxal. Se está a fazer muito, se está a fazer muito, e não há não é impacto, porque há um impacto então estamos na dentro vida de uma dessas antinomia. pessoas. Só para situarmos aqui esta ou estamos ou não informação. estamos. Não, mas em áreas. Posso explicar? Exatamente, gostava que explicasse, Ok. porque depois recaímos novamente as famílias. As famílias. O fazer muito, o que é? Nós, no momento em que existe o problema, que existem situações, problemas que pessoas com albinismo enfrentam, uma primeira medida para endereçar este problema é a definição de políticas públicas. Nós em Angola definimos isto. A maior parte dos países africanos ainda não definiram. Isto em si demonstra um compromisso tremendo do Estado angolano em endereçar o problema. Só que aí é o que nós estamos a falar desde o princípio, que existem as medidas, está definido, existe o compromisso formalizado em decreto. A execução É que nós esperamos melhor compromisso de todos os órgãos envolvidos para trazer resultados. Sim. Se houvesse essa execução, eles teriam resultados, teriam a sentir o impacto das medidas implementadas. Logo, este muito que está a ser feito é mesmo nesta lógica, que existe a consciência. Exato, existe a consciência o suficiente para, de forma legal, que existe a lei de que estamos a falar, está neste momento a nível do Parlamento em análise uma proposta-lei para a proteção a pessoas com albinismo, está em estudo, e é mais uma medida que vem a reforçar a percepção da sociedade a nível político sobre o problema e que deve ser endereçado. Mas este é um ponto de partida. Os resultados é que são os pontos de avaliação. Muito bem. Agora vamos olhar, Moisés, para as organizações não governamentais. Falou-se aqui do bullying, dos preconceitos, do estigma, enfim. O que é que vocês têm feito? Qual é o olhar atento que vocês dão às famílias com pessoas com albinismo? Passo aqui a redundância. Exato. Eu, cá em painel, venho em representação do movimento pró-albino, que das várias associações que existem a nível nacional, algumas atuam em Luanda, outras no IJ, outras no AMBO, CUNEN, e algumas têm âmbito nacional. E de todas estas associações existe o movimento pró-albino, cujo objetivo é congregar todas elas. E, a nível das nossas associações afiliadas, ações concretas vão desde, no terreno, acompanhamento das comunidades, identificar pessoas com albinismo, tentar trazer alguma informação, tentar, com ajudas, trazer protetores solares a estas pessoas,
tentar, quando há ações de campanhas de dermatologia, como o rastreio do cancro da pele, passar a informação e levar estas pessoas trazer estas pessoas aos pontos em que há esses rastreios, mas estas ações são mínimas em relação à necessidade, porque nós temos todo um território, temos Angola como um território em que as associações que neste momento existem ainda não têm abrangência do território como um todo. Muito do que é feito começa pela dificuldade que existe de quantificar as pessoas com albinismo a nível do país e perceber exatamente onde estão. Devidamente identificadas, não? Sim, quando a gente diz tão completamente, porque as associações existem quase em todos os pontos do país, e uma associação só é associação quando tem membros, certo? Então, se nós temos a associação completamente identificada, é porque as pessoas estão lá nas associações, estão bem identificadas. Então, o que está a se precisar é fazer uma reorganização, não é? Eu não posso falar em nome das associações, mas é preciso uma reorganização das próprias associações para a atualização de dados. Não só para também facilitar esse trabalho todo. O censo recentemente realizado vai trazer informação, os dados serão divulgados em setembro e vai trazer muita informação relativa também às pessoas com albinismo. Também havia essa componente para também a nível. Então teremos agora os dados reais, superando talvez aqueles que já existem. Mas o trabalho das organizações é extremamente importante, né, do ponto de vista de catalogar as pessoas onde estão, o que fazem, como estão, em que condições, para que também, penso eu, as respostas começarem a ser muito mais concretas. Nós reconhecemos verdadeiramente que não é ainda aquilo que se espera, não é? E estamos todos nós com as associações a trabalhar no sentido de que o Papa venha realmente a dar resposta, quer na mobilização, na sensibilização dos próprios gestores públicos, a nível dos governos provinciais, administrações municipais. É o que nós dizemos que a informação é a conscientização de quem também está a executar as políticas públicas no sentido de direcionar melhor a resposta de um documento de política que existe, a nível de vários departamentos ministeriais, falo concretamente naquele que estou vinculado, mais famo, também há esse trabalho no sentido de os programas de inclusão produtiva, não é, de geração de renda, abrangem mais as pessoas com albinismo, e estamos todos a trabalhar. O Papa é novo. O Papa, vamos considerar, não, o Papa eu vou considerar até que... 2 de 4 anos, não é? Um é ano. novo. Eu considero o Papa 1 ano. Por que eu estou a considerar ainda assim? Sobre as associações... Não, é só para dizer, o Papa foi aprovado em 2023. Estamos em 2023. No fim de 2023. E na fase em que foi aprovado o Papa, já havia a aprovação do OGE. Isso tem implicações, porque isso é um documento de política que exige muitos recursos financeiros. O Papa também precisava de um documento de política que precisa ser assumido, e nós passamos também por um processo de mobilização, um processo de informação das administrações municipais. Nós percorremos o país todo a informar o Papa que existe esse documento de política e é necessário que... As medidas de política. Isto agora, conta, está a ver? Nós estamos, por exemplo, no orçamento de 2025, já falamos com o movimento Pro-Albino, vamos agora desencadear um conjunto de ações. Vamos, por exemplo, realizar dentro de pouco tempo, em agosto, provavelmente, um workshop nacional, e as tecnologias também nos facilitam esse processo, com todos os gestores que planificam, que chamamos de diretor de GEP e administradores municipais, no sentido de voltarmos de olharem na planificação, olharem para o Papa, porque se nada estiver planificado, realmente nada vai ser executado. Estamos também a preparar um outro encontro com os diretores dos gabinetes provinciais da educação
e também com os diretores municipais, administradores municipais, que estamos a chamá-lo encontro sobre a inclusão da criança com albinismo, no sentido de sensibilizar os gestores de escola a criarem, porque uma escola pode criar condições ali onde tem uma criança com albinismo. Se falta uma lâmpada que possibilita a visibilidade da criança, o diretor da escola tem que colocar a lâmpada. Se a criança, ao sentar, em vez de colocar no fim da carteira, tem que colocá-lo no Essa questão no da princípio. empatia também. Da empatia, sim. Então, responsabilidade. há um conjunto de processos que estão a ser desenvolvidos, no sentido de que a resposta... Agora, temos outros processos que estamos a dizer que é preciso também engajamento das organizações, como é esse que disse... Mas ainda sobre as associações, desculpa-me só, ainda sobre as associações, é muito importante nesta discussão sermos lúcidos sobre os reais problemas, porque só assim nós conseguimos endereçá-los devidamente. E falando sobre os reais problemas, eu aproveito assim, Moisés, a perguntar em relação às crenças tradicionais, vocês que rondam o país, hoje em que nível isso está? Existe em Angola as crenças tradicionais em relação às pessoas com albinismo melhor? As crenças, enquanto sentir-se como é feito a discriminação e o preconceito, elas vão continuar. A base são estas crenças, são estes mitos. Portanto, quanto melhor informada estiver a dada comunidade, menos sente-se o impacto destas crenças. Porque no momento em que pessoas vão perceber que desaparece, não, há muita coisa, dizem que pessoas com albinismo não morrem, desaparecem, e o que se estiveres num sítio com pessoas com albinismo e de noite decidires ir ao quarto de banho, se tu não lhe avisares, encontras lá no quarto de banho, coisas assim que a educação e a informação permite com que pessoas olhem diferente para essas situações. E ainda existe, graças a Deus, nos cascos urbanos vai reduzindo, é mais intenso nas zonas rurais, mas ainda existe. Eu queria era só ainda rebater... Não, eu também deixa-me aproveitar aqui. Moisés, existem algumas zonas onde vocês claramente fizeram algum levantamento mais específico, há lá casos mais específicos ou nem por isso? Nós, no que é a cobertura limitada que as associações têm a nível nacional, existe alguma informação que nos chega e cá realço cobertura limitada. Há alguma informação que nos chega sobre o que é a realidade dos efeitos das crenças e dos mitos na vida de pessoas com albinismo. Temos, por exemplo, relatos que existem, que podem existir, há indícios que podem existir no nosso território, ainda lugares em que crianças com albinismo, no ato de nascimento, são sacrificadas no momento em que se percebe que nasceram com albinismo. Há indícios, nós passamos a informação e pedimos que se investigue. Não sei se está a decorrer, o Dr. Cambeira talvez depois possa passar a informação, se há alguma ação conhecida. Do nosso lado ainda não nos chegou nenhum feedback sobre a investigação deste tipo de atos. Não, penso que do nosso lado também não há informação. Indício. Bom, talvez eu possa falar assim. Mas já se comprovou não haver ou ainda não se investigou? Não, eu penso que no nosso país está mais que comprovado que não existe esses... Está comprovado? Sim, existem esses indícios em relação a outros países, como Botsuana. Está comprovado? De sacrifício de crianças com
Albinas? Quem nasce com albinismo, não. Muito bem. Não há nem sequer dados existem. Agora, do ponto de vista de preconceitos... Estou a passar informação Sim. que nós obtemos de associações. Mas isso é um crime, devia ser denunciado, né? É, E exatamente. como disse o Moisés, com esta cobertura limitada... Não, mas, Então vamos voltar a reforçar. Nós temos as comunidades e há sempre autoridades, porque isso é um crime. Isso é um crime. Eu sou da que digo assim, nem dá para falar nisso. Se isso tem estado a acontecer, não há provas, não há ainda indícios. Não, por isso é que eu falei de indícios, mas se isso estiver a acontecer, acho que as associações até, ainda que já aconteceram há 10, 20 anos atrás, tem que ser revista, denunciado, porque são crimes, mas penso que nunca ouvimos, nunca chegou também a nível do Ministério e nem da Polícia, que também o Ministério do Interior faz parte do Papa. Exato. E são essa responsabilidade da proteção pública das pessoas com albinismo, nunca chegou e nem até nos órgãos de informação, e temos autoridades tradicionais que podiam também reportar, porque uma questão que temos que notar é que a nível da comunidade o parto não é feito por uma única pessoa, e se isso acontece, a não ser que toda a comunidade esteja envolvida. Não até que se investigue e se consiga realmente apurar a veracidade das informações. E como também já estamos a caminhar quase aos minutos finais do nosso programa, eu gostava de passar a si, Eliseu. Levantou-se aqui essa questão que também é indispensável em relação a esse debate no Não Cabe na Caixa, a questão da cultura, das crenças tradicionais que acabam certamente contribuindo para a exclusão social, o medo e até morte, pese embora já se confirmou que não há casos semelhantes aqui no país. Mas, na sua opinião, como jurista, que medidas devem ser tomadas nas famílias, nas escolas, para que se possa manter um convívio normal com as pessoas nesta condição? Ora bem, eu acho que não há muito que eu possa acrescentar relativamente a isso, no nível em que os colegas do painel, e então tem de ser difundida ou devem ser encontrados canais de difusão para que se chame a consciência dos angolanos de que as pessoas que vivem com albinismo são pessoas como quaisquer outras. São assim pura e simplesmente por uma condição genética, digamos assim. E esta condição genética fez com que a pessoa ficasse, digamos assim, carente da pigmentação, assim como outras pessoas têm outras doenças, como por exemplo quem convive com VIH. Eu acho que o problema de base é a informação. Agora, já começa a roçar alguma preocupação, esta denúncia posso considerá-la, que fez o representante da Associação Pro Albino, de que no país há alguma informação de pessoas ou recém-nascidos a serem assassinadas, tão logo se aperceba que são portadoras de albinismo. Portanto, era bom que, digamos assim, trouxesse mais dados, que a associação terá feito que a associação de que província, de que município fez esta denúncia, levar esta denúncia ao conhecimento das autoridades, uma informação por se investigar, Eliseu. Investigar, sim. Exatamente, tem que ser investigado, e porque todos ficamos aqui agora com uma pulga atrás da orelha, e é preocupante, na medida em que temos uma fonte oficial, o tal Papa, a dizer que não há nenhuma violência direcionada.
Ao contrário, está a dizer um representante de uma associação a dizer o contrário. Isso é preocupante na medida em que tem que ser feita alguma investigação, se existirem sinais disso, para que os indivíduos sejam responsabilizados, não porque mataram um albino, passo aqui a expressão, mas por simplesmente cometer um homicídio. Muito obrigada, Eliseu, obrigada por esta recomendação em relação ao nosso tema, que já a caminhar o debate especificamente para os minutos finais. Portanto, doutora Rosa, gostava de ouvir de si qual é a recomendação específica para que os direitos da pessoa com albinismo não sejam violados dia após dia. Muito bem. Reforço na comunicação. Eu venho em representação do Colégio de Dermatologia. Nós, o colégio, fizemos o rastreio, estamos numa segunda fase, segundo ano fazemos o rastreio do âmbito nacional. Antes fazíamos de forma regional. Aquilo que é os resultados que vamos buscando de rastreio a rastreio, vamos ir abrangendo mais pessoas. Inicialmente fazíamos nas unidades hospitalares de Luanda, Huambo, Bié, algumas províncias de Luanda. Hoje, na segunda etapa, já estamos do âmbito nacional, vamos ao encontro, vamos à comunidade, ali onde tem albino, onde nós vamos trabalhar. E o que nós recomendamos é às associações fazerem a divulgação, como têm feito, divulgação de forma massiva, para trazerem aqueles que não têm acesso a uma consulta de dermatologia. E o rastreio vem mais no sentido de aproveitarmos educar, informar e detenção precoce das lesões do albino fruto da exposição solar. Por outro lado, pretendemos começar a fazer esse rastreio de forma trimestral. Esse é um processo que já está em curso. Provavelmente em setembro vamos começar já a pensar fazer de forma trimestral, de forma então a ter maior cobertura, chamarmos aqueles que até agora nem sequer pertencem às associações e nem têm acesso à consulta de dermatologia. Muito bem. Engenheiro Moisés, também gostava de ouvir a sua recomendação final. Ok. Primeiro, antes de passar o que seria a minha recomendação, é mesmo congratular o Estado angolano pelos passos que está a dar. De um lado, com a aprovação do Papa, do outro lado, com a lei que está neste momento em estudo no Parlamento. É mesmo de congratular. Somos dos poucos países africanos que estamos a fazer isto. Isto é um muito bom exemplo para os restantes países e uma demonstração de consciência sobre o problema. Dito isto, temos o Papa que existe um conjunto de medidas que estão definidas em 13 áreas, acredito, 13 áreas de intervenção. E estas medidas têm que surtir efeitos, tem que haver compromisso das entidades com responsabilidade de as implementar, tem que haver compromisso para que estas pessoas sintam os efeitos destas medidas definidas. O Estado definiu a alto nível para que para pessoas com albinismo tivessem uma realidade diferente, uma vida mais digna, tivessem o direito à proteção, que pudessem estar integradas na sociedade. E estas medidas têm que ser garantidamente executadas pelos setores ministeriais com responsabilidade, pois os efeitos têm que ser sentidos. Esta é a minha recomendação do lado do Estado, portanto, implementar as medidas. Do lado da sociedade, busquem informação, informemo-nos para garantir que nós permitamos que, vamos dizer que contribuamos, que cada um de nós contribua para uma sociedade mais justa e digna. E para as famílias, é crucial que, como família, cada um de nós perceba o que é o albinismo e que aquela criança, por vezes,
o único suporte que tem de tudo que ainda não entende que acontece lá fora, que ainda nem sequer sabe que é discriminação, a família é o suporte, é o pilar de tudo, conforme disse o nosso sociólogo. Muito bem. Dr. Cambera, também gostava de ouvir. Bom, nós continuamos a reafirmar o engajamento do Executivo em relação à implementação do Papa. O Papa é real, ele tem estratégias de curto e longo prazo e nós pensamos que todos os esforços que estão sendo feitos para a implementação do Papa como um documento de política vai trazer respostas concretas e trazemos aqui a esperança para as pessoas com albinismo. E apelamos também às famílias, às organizações no sentido de trabalharmos todos em conjunto, no sentido de conscientizar as pessoas para a não discriminação, porque ainda que o Executivo ofereça todos os serviços, mas se haver o processo não está a fazer absolutamente nada, porque a família é o primeiro pilar para a inclusão da pessoa com deficiência. Apelamos também às organizações a trabalharem com os seus filiados, a procurar os serviços que já existem, por exemplo, os serviços de formação profissional. Quanto mais informação, melhor. Para começarem a se profissionalizar. Ali é onde há a oportunidade de inclusão escolar da criança, a criança seja matriculada. Exatamente. Então, todo esse trabalho em conjunto, penso que ganha a sociedade e ganha particularmente as pessoas com albinismo. Catemba, a sua recomendação? Bem, eu aqui quero pontuar de forma positiva esta iniciativa do Governo, pelo facto da criação do Papa, que foi, disse bem o colega de painel, e aqui quero também chamar aqui a lista aqui os órgãos da administração local do Estado, são os governos provinciais e administrações municipais, que juntos possam então confluir este programa que de facto foi aprovado. E aqui, em representação do senhor secretário, visto que disse que bem que esteve a nível dos órgãos da administração local do Estado a fazer esse trabalho, mas que se eu dissesse que de facto foi fazer a monitoria do caso, da situação, porque uma coisa é fazer a visita, não é? Para depois é preciso fazer uma monitoria para saber até que ponto os gestores da administração local do Estado estão ou não a confluir aquilo que é o programa, porque eu penso que deve haver essa pressão social por parte dos gestores, de maneira que a nível local os administradores podem criar estratégias através das cabimentações orçamentais, das cabimentações que recebem a nível da administração local do Estado, podem criar estratégias de maneira que, onde lá estão, identificar o número de cidadãos que de facto estão com albinismo e nos parcos recursos que recebem em nome daquilo que é a política de combate à pobreza, verem formas de poderem ajudar aquelas famílias que estão muito vulneráveis, né, dar um suporte alimentar e criar parcerias, ou seja, no fundo é preciso que haja vontade de executar aquilo que está no programa. Vou já terminar. O que está no programa, haja uma vontade. Porque uma coisa é falar do ponto de vista da teorização e outra coisa é fazer. Praticidade. Muito bem. E eu claramente que devo agradecer a vossa presença e também tudo o que foi esclarecido aqui em relação ao nosso tema. Muito obrigada, Dr. Ângelo Cambera, que é secretário executivo do Conselho Nacional da Ação Social. Muito obrigada, António Catemba, que é sociólogo e nosso convidado residente. Obrigada também, doutora Rosa Ramos Sambong, que é dermatologista. E obrigada, engenheiro Moisés Cardoso, pela sua presença. Portanto, obrigada a si também que esteve a acompanhar esta edição de 21 de junho de 2025, mas antes não vamos embora sem antes despedir-nos também do nosso jurista que esteve em conexão connosco online a partir do Mochico. Muito obrigada, Eliseu Sacoge, pela sua presença aqui nesta edição do Não Cabe na Caixa. Bem, quanto a si, muito obrigada também por estar aí desse lado. Ficou aqui esclarecido que não cabe na Caixa a violação dos direitos das pessoas com albinismo. Garantir a proteção e o respeito a essas pessoas é dar direito à saúde, direito à escolaridade, mas claramente um ambiente familiar saudável e social também, tal como garante a Constituição da República de Angola e outros tratados internacionais. Nós ficamos por aqui, daqui a 7 dias regressamos, até lá, boa tarde e continue a acompanhar a emissão do canal de notícias da Televisão Pública de Angola.